Olá, E aí, como é que tá, eu Paulão? tô, e você? Tranquilo? Eu tô ótimo. Beleza. Paulão, antes de mais nada, cara, queria te agradecer por ter aceitado o convite aí pra gente trocar uma ideia, falar da carreira das Velhas Virgens, falar sobre o teu trabalho, como eu escrevi ali no textinho, convidando a galera para assistir. Para mim, uma das bandas mais legais e que gravou ao lado do Barão ao vivo, um dos discos ao vivo mais legais também, que é o Abre Essas Pernas ao vivo, que eu acho que tem aquela mesma vibração, aquela energia que aquele disco do Barão passava, e aquela intensidade de ser um disco ao vivo. Pô, Obrigadão por ter legal, aceitado. legal, legal ser comparado com o Barão, que é uma banda que é referência pra gente, tem grandes discos. Sim, eu acho aquela vibração, cara, aquela energia que tem naquele ao vivo da capa vermelha, acho que é de 1990, talvez, não lembro direito agora. Cara, aquela vibração da guitarra, da bateria, do público, principalmente, porque disco ao vivo tem que ser ao vivo. E a gente sabe quando um disco é ao vivo, né? Então, cara, valeuzão mesmo por ter aceitado esse convite aí pra gente bater um papo. Legal, vamos nós. Paulo, antes de mais nada, cara, como é que foi que o Paulo de Carvalho entrou nessa de rock and roll? Eu nasci em 65, eu tenho três irmãos mais velhos que ouviam rock and roll, então foi por osmose, né? Era a música que tocava na minha orelha e eu cresci ouvindo Creedence, Beatles, Stones, depois Led Zeppelin, Deep Purple e Sabbath. Um dos primeiros discos que eu comprei na vida foi o Purple in Rock. E o AC/DC eu descobri sozinho, que é a minha banda que está tatuada aqui no braço, né? Então você vai passando de estética para estética, de banda para banda. Eu sempre gostei muito de heavy metal, né? Essa época, depois do AC/DC, aí foi Iron, Judas, Scorpions, Def Leppard. Aí passei a ouvir algumas bandas brasileiras que não tinham toda essa coisa do instrumental, mas tinham letras em português que faziam minha cabeça, falavam de coisas da esquina, de coisas da minha vida, né? Uhum. Aí eu comecei a ouvir mais coisas, né? Comecei a ouvir blues, e comecei a ouvir rock dos anos 80, que era um rock mais acessível do que o dos anos 70. Dos anos 70 era, os caras tocavam muito, né, cara? É uma coisa muito virtuosa, né? Inclusive no Brasil também. Sim, sim. Aí fui indo, sempre gostei de música, me meti com música na escola de música, fui aprender a tocar baixo porque eu queria ter uma banda. Uhum. Eu tinha dois amigos, os dois estavam menos animados que eu. Aí eu falei, bom, porque estava mais desanimado, a gente deu a guitarra. Porque estava mais ou menos, ficou a bateria. E eu fiquei com o baixo, que na época eu achava uma merda. Falei, pô, mas como eu estava mais animado, né? Uhum. O cara que ia tocar guitarra nunca aprendeu a tocar guitarra. Ele comprou a guitarra até, mas nunca aprendeu. O batera foi o primeiro batera da banda, que foi o Rick. E eu Uhum. descobri que meus sons eram graves mesmo, e o baixo foi a minha primeira paixão musical. Eu aprendi na escola de música. Não tinha ninguém para me ensinar. E o lance de falasse daí que tu queria ter uma banda, assim, o que que te motivou, assim, a banda que tu tinha como referência para ter uma banda, para tu querer ter uma banda? Então, como eu te falei, cara, as bandas dos anos 70, que são as bandas que eu tava ouvindo, eram inatingíveis, né, cara? Então, Uhum. eu gostava de rock, mas eu achava que não dava pra aprender um instrumento. Geralmente quem toca e toca muito começa a tocar muito cedo, né? Eu fui aprender com 18, 19 anos e tal. Mas esse movimento do rock brasileiro dos anos 80, que tem a ver com o pós-punk, né? Que tem a ver com faça você mesmo. O punk rock mesmo você consegue fazer, né? O Sex Pistols, o Clash nem tanto, porque tem umas outras coisas, mas é mais simples. O punk é mais simples. Uhum. E tudo que aconteceu no Brasil nos anos 80, de rock brasileiro, tem a ver com um pós-punk, com uma coisa mais pop, que era mais fácil de pensar em fazer, né? E, Uhum. então, querer ter uma banda eu sempre quis, eu só achei que não dava. Quando eu vi as bandas dos anos 80, que eu nem sabia tocar ainda, eu falei, pô, aí a coisa toda. Porque as bandas dos anos 80 elas estavam centradas na temática das letras e não na musicalidade, né? Era uma coisa. Mesmo. Quer ver, Legião Urbana que você ouve, que todo mundo idolatra, elas são melodias simples, assim. As ideias do Renato Russo é que eram muito foda. Barão Vermelho, que é uma banda que nos influenciou muito, é uma banda de rock and roll, né? Camisa de Vênus, uma banda punk, o Traje a Rigor é uma banda de rock and roll também, cujo grande destaque para mim é o bom humor, né? Sim.
Então, essas coisas que eram baseadas na letra, na língua portuguesa, elas eram Uhum. acessíveis do meu ponto de vista. Aí, quando eu vi essas coisas acontecendo e tocando no rádio, eu falei, não, aí... Mas quando eu fui aprender a tocar, velho, de bobeira, eu fui aprender para tocar na esquina e para tentar beber de graça e ver se a gente pegava alguém para dar uma transada, porque ninguém monta banda para mudar o mundo. Quer dizer, eu É. não sei, deve ter alguém que monta pensando em mudar o mundo. Eu só pensei em beber de graça e transar. Sempre que eu faço essa pergunta, né, cara, eu lembro sempre do Bon Jovi, que eu me lembro, talvez o primeiro grande rockstar assim que admitiu que realmente montou uma banda para pegar a mulher foi o Bon Jovi. Tá, não queria gravar disco, não queria ganhar dinheiro, eu queria pegar a mulher. Claro que aí depois veio consequência, mas ele admitiu, disse, não, era para pegar a mulher mesmo. Mas se o cara já for pegador, cara, pra que ele vai aprender a tocar um instrumento? Só se ele já sabe tocar. Porque dá trabalho pra Sim, caralho. Por isso que tem tanto DJ por aí, entendeu? Dá trabalho aprender a tocar. Porra, você não pega sim, uma guitarra e sai tocando no dia seguinte, né? Mesmo com as coisas mais simples, piano, bateria, sim, isso tudo dá trabalho. É uma linguagem que saiu um pouco da moda, na verdade, e é por isso que o rock and roll está meio desaparecido, porque as pessoas vão no mais fácil, né? É mais fácil você fazer scratch, é mais fácil você fazer montagens musicais. Não estou aqui ainda falando mal de DJs, de repente eu até falo, mas agora não. Só estou notando que as ferramentas que estão na mão da molecada hoje são muito mais simples. E, sim, pô, você aprendeu a tocar um instrumento hoje em dia, você tem que querer muito, cara. Porque dá trabalho. Você não sai tocando uma guitarra em 5, 6 meses, né? Demora. com Dá certeza. trabalho. Precisa suar. E o surgimento das Velhas Virgens, cara. Como é que aconteceu essa ideia? Eu sei que tu encontrou o cavalo, né? Vocês tinham uma banda Então, anterior que foi tipo nessa um escola de protótipo. música aí, nessa escola de música em Santana aqui, que é a zona norte de São Paulo, eu conheci o cavalo. Eu entrei no início de 85, quando eu voltei do Rock in Rio. É muito louco o Rock in Rio na história da gente, porque eu fui com esse cara que foi o primeiro baterista. Foi o nosso Woodstock. A gente ficou, sei lá, quase 10 dias lá no Rio, dormindo Ah, de legal. favor na casa de uns amigos da minha mãe e tal. E quando a gente foi, a gente só queria aprender a tocar. Só que ele ia aprender a tocar a guitarra solo e eu base. Olha que coisa antiga, né? Não tem essa de solo e base. Você toca ou não toca. E aí, quando a gente voltou, a gente mudou completamente de opinião. Ele foi pra bateria, eu fui pro baixo e fomos aprender na escola de música. Eu entrei imediatamente com o dinheiro que eu economizei lá no Rock in Rio. E ele entrou depois de uns 6, 8 meses, né? E aí a gente ficava ensaiando, depois que a gente aprendeu a tocar qualquer coisinha, a gente ficava ensaiando ali na garagem da minha casa, baixo e batera. E aí eu conheci o Cavalo, que era guitarrista, que já era uma vantagem, né? Porque é um instrumento mais harmônico e tal, e com mais recursos. E o Cavalo tinha um amigo baterista. Então era um guitarrista com baterista e um baixista com baterista. Eu querendo trazer ele para cá, ele querendo me levar para lá, né? E no fim eu consegui trazer ele para cá e começamos a tocar despretensiosamente, imagina. A gente não conseguia tocar 2, 3 músicas. O primeiro ensaio da gente, a gente tocou 4 horas de So Lonely do Police, que era a única coisa que eu sabia fazer e gemer assim no microfone, porque tocar e cantar ao mesmo tempo era muito difícil, né? Aí as coisas foram andando, a gente, os três queríamos música, né? O Rick não, que era o batera, ele ficou um tempo, depois ele saiu, foi fazer outras coisas. Mas eu e o Cavalo a gente queria muito mesmo. E a gente foi conversando, um dia eu tava, acho que levando ele para casa dele, depois do ensaio. E aí ele falou, pô, vamos montar uma banda, esse tem um nome pra banda? Eu falei, eu tenho. Ele falou, eu também tenho. Eu falei, então fala qual é o seu. Ele falou, Convenção de Bruxas. Eu falei, ah, legal, não é ruim não. Ele falou, e o seu? Eu falei, Banda das Velhas Virgens. Ele falou, nossa, isso é sensacional. Eu sinceramente não achava tão bom. Se ele falasse que era uma merda, ia sair fora. Porque eu lembrava, eu tinha isso na cabeça de ter visto uma chamada do filme do Mazzaropi, né? E isso aí, sei lá, eu achava engraçado, mas não tinha certeza. Mas ele curtiu demais. E eu acho que talvez tenha sido o nosso primeiro elo, assim, em cima do nome da música, da banda. Aí fomos fazendo ensaios e arrumando outros integrantes. Meu irmão, que era dentista, né? Ele faleceu. Foi o primeiro vocalista da banda porque a gente não conseguia tocar e cantar. Então a gente chamou alguém para ser meio que uma voz guia, né? Uhum. Aí a gente teve várias formações, várias coisas. E eu e o Cavalo sempre estávamos juntos, assim. A gente queria muito essa história, né?
Essas alturas, em 1990, por exemplo, chegou uma hora que ficamos só nós dois. A gente pensou até em montar uma dupla, não sertaneja, né, de rock. E, pô, sei lá, a gente queria mesmo, a gente gostava mesmo, e o rock and roll já não era mais a bola da vez das gravadoras e da rádio, entendeu? Mas era a nossa bola da vez, a gente continuou lutando para fazer as coisas e que pariu, 38 anos. Porra, daqui a 2 anos a gente já tem velha Virgens 40 anos, já vai pro exame do toque, né? Tá que pariu. Que coisa, hein? Inacreditável. Você olha para trás e não vê esse tempo passar, né? Tudo bem que boa Incrível. parte do tempo eu passei bêbado. Mas Paulão, o lance, banda montada, estruturada, tu dissesse ali antes, né, que tu queria montar uma banda para aquele lance de esquina, viver o teu dia a dia, o que tu vivia. A temática das letras, né, cara? A Velha surgiu ali, início dos 90, né? A banda já tinha, mas como Velhas Virgens mesmo, ela foi, acho que se estruturar realmente a partir do início dos anos 90 ali. Exatamente. Essa temática que eu acredito que hoje talvez ela não fosse, né, dar muito, não vou dizer resultado, mas sofreria talvez algum tipo de crítica por parte do politicamente correto. Em 1990, cara, chega metendo os dois pés na porta com aquela capa sensacional, com a apresentação, um texto da Rita Lee, participação Marcelo Nova, participação do Oswaldo Vettione, dois ícones do rock and roll brasileiro. Como é que foi, cara, Você esqueceu esse lançamento de do Eduardo Araújo e do Pete Passarel, do Viper. Pete Passarel do Viper, exato. Estava anotado aqui, acabei me passando. Importantes também. Essa gravação do primeiro álbum, Paulo? Nossa, cara, é tudo muito icônico, né, bicho? Porque você passa a vida colecionando informações de bandas. Eu tinha aquelas revistas pôster. Então você vai vendo como as bandas são formadas, como é que foi a gravação do primeiro disco e tal. E daqui a pouco você se vê você fazendo isso, né? Num país do terceiro mundo, onde o rock and roll não é a música mais popular, né? Exatamente. Eu lembro que a primeira música que eu fui compor, eu tinha muita dificuldade de juntar melodia com letra, né? E aí eu tinha uma melodia no contrabaixo mesmo, e eu ficava cantarolando alguma coisa na boca, mas não conseguia juntar. Um dia juntou e saiu, e aí eu descobri como é que compunha, né? E como a gente não conseguia tocar as nossas músicas, cover, que a gente tocava muito mal, a gente começou os Ramones, se eu não me engano, começaram assim também. Eles começaram a compor porque eles não conseguiam tocar os covers que eles queriam. E aí, puta, meu, se você é dessa pilha, eu sempre escrevi, né? Você consegue juntar com música, aí você, com adolescente, com um monte de ideias, um monte de coisa que você não concorda, muita coisa que você observa da vida, muita energia, né? Eu comecei a compor muito, né, cara? Quando a gente foi pro estúdio fazer o primeiro disco, a gente já tinha, sei lá, umas 40, 50 músicas, algumas sobraram pro segundo disco. E a gente sempre teve muita música. E aí você se vê no estúdio gravando, era uma produção completamente independente, né? O Paulo Anhaia fez o Paulo Anhaia ganhou 4 Grammys, cara. Foi Sai o da primeiro produção. disco que ele gravou na vida. A gente foi atrás de alguns convidados, porque a gente queria muito ter pessoas que a gente admirava. A gente ia fazer um cover de Minha Vida Rock and Roll. E mais do que pedir autorização para o Oswaldo, a gente queria que ele participasse, né? Porra. O Eduardo Araújo eu conheci através do Marcelo Nova, porque a gente foi convidar o Marcelo para participar do disco e eu conheci o Marcelo porque a gente abriu um show dele no Aeroanta. O Eduardo Araújo estava cantando no show dele nesse dia. Aí eu fiz o convite para o Marcelo, ele não respondeu, eu convidei o Eduardo. O Eduardo ficou mais animado do que ele. E eu lembro que eu fiquei falando com o Marcelo por telefone muito tempo, assim, ele não respondia, né, cara? E aí, vai gravar com a gente? Não vai? Ele, não sei, não sei. Um dia eu liguei pra ele e falei, porra, Marcelo, vai tomar no cu, caralho. Porra, para de enrolar, você não vai, não vai. Ele pegou, deu risada, falou, eu tava vendo até onde você ia me aguentar enchendo o seu saco. Pode Filho da marcar que mãe. eu vou. Ele tava me testando. E Marcelo é um grande amigo até hoje, uma influência poderosa. E aí eu acabei indo buscar ele e o Eduardo Araújo na casa dele, lá no aeroporto, perto do aeroporto de Congonhas, eu que levei. Eu sou o motorista das celebridades das Velhas Virgens. Fui buscar o Oswaldo Vecchione também, o Pete acho que foi, sozinho.
E aí, cara, a gente estava botando para rodar um sonho. Um sonho, fogo. E vou te falar, você com 20 anos, 2, 3 anos, você acha que você vai mudar o mundo, você acha que seu disco vai ser o maior disco do mundo, você acha que você é o maior pica do mundo. E a gente cheio de convidados com rock and roll, assim, sinceros e retos, assim, né? Pra se, pra se levar em consideração, eu acho. Puta, meu, foi um período incrível, cara. Primeiro que a gente ensaiou muito, o Lips, que era o baterista na época, bebia que nem um gambá, o Paulo Anhela falou, esse cara não vai conseguir gravar. Aí fomos tentar fazer o Lips não beber durante as gravações, aí não saía, aí tinha que deixar ele beber um pouco, entendeu? Mas todo mundo estava aprendendo o que era estúdio. O Caio, que é um puta guitarrista até hoje, na época ele tinha 17 anos, cara. Ele era talentoso, mas o estúdio é um instrumento, né? E você tem que aprender a lidar com ele. Apesar de você ter um produtor fazendo isso, você. Uma coisa é cantar, outra coisa é cantar no estúdio e tal. Então, assim, aconteceram muitas coisas. Convidados, músicas novas, arranjos, essa linguagem de dentro do estúdio, que a gente desenvolveu uma coisa de estimulava coisas ao vivo, né? Por exemplo, a gravação de A Minha Vida Rock and Roll, ela tem um público que a gente gravou no estúdio para dar a sensação de ao vivo. Uhum. E tem umas músicas nossas que a gente faz umas ambiências como se fosse bar, barulho de copo, né? Talvez isso tenha a ver com a faculdade que eu fiz de comunicação, que isso é um ambiente radiofônico de contrarregragem, né? E Uhum. a gente foi colocando tudo isso nesse disco, cara. E até esse logo das garrafas, ele foi pensado nisso, porque a gente falava de sexo e bebedeira, e isso podia ter algum tipo de represália, então, transformando isso em história em quadrinhos, talvez a gente atenuasse um pouco. Então. Exato, Pô, a exato. gente fez o disco todo do nosso bolso, aí, uma expectativa louca para lançar, acabamos fazendo um contrato com uma gravadora de picaretas que não pagou a Videolar que fazia o disco, e o disco quase foi moído. Porra, foi uma história dramática, cara, dramática, assim. A gente finalizou o disco tirado do nosso bolso e ficou com o disco preso quase um ano. Nossa, muito louco lembrar disso. Não sei, a gente continuou em frente por amor ao rock and roll e porque o cavalo é muito foda, cara. O cavalo é muito Tu foda. sabe, O cara, cavalo é. eu lembro quando eu comprei esse CD, eu devo ter comprado ele em 90. Ele saiu em 93, Não, 94. saiu em 95, 94, acho. Eu acabei comprando o CD, acho que lá por 97, porque eu moro no Rio Grande do Sul. Eu morava no interior do Rio Grande do Sul. Então, nós estamos falando de anos 90, né? Então, era aquela coisa, eu lia lá na Rock Brigade, que era o que a gente tinha, Não tinha a internet, né? informação que a gente Explica pro tinha, povo aí que não tinha né? internet. Eu li na Rock Brigade a crítica e disse, pô, essa banda deve ser legal. Eu gostei da capa, assim, já me chamou a atenção, né, cara? E aí, me mudei pra capital e tal, daqui a pouco tô numa loja de disco assim, pá, bato o olho no CD, né? Nem ouvi, peguei e comprei. Cara, quando eu ouvi, vou te dizer assim, aquela sensação que eu te falei no início ali, daquela vibração da energia do rock and roll, assim, que o cara fala que é autêntico, assim, porque tu vê que, cara, é aquele rock despojado, mas não é aquele despojado pensado, assim, tu vê que o cara tá tocando por prazer, É rock de bebum da esquina, né, cara? na própria timbragem das guitarras, tu já vê que aquilo ali tem realmente a veia rock pegando, assim. E as letras, né, cara? Aquela coisa que gurizada curte, que quer falar, e se achava representado com as velhas. Essa ideia, Paulão, das letras falando de sexo, bebedeira, como é que surgiu, cara? Espontaneamente? Como é que foi isso, cara? Então, vamos voltar para os anos 80. Quem eram as bandas que. Todas as bandas influenciavam a gente, mas haviam algumas mais próximas, né? Da temática. Eu gostava muito de Legião Urbana, gostava, mas o papo cabeça do Renato Russo era inatingível. Agora, tinha Barão, que falava de boemia, o Cazuza também é um poeta fudido, Com difícil de certeza. chegar na linguagem dele, mas o som era mais acessível. Aí tinha o Camisa de Vênus e o Ultraje, principalmente, que eram bandas de rock and roll. O Ultraje é uma banda, o Camisa é uma banda punk, Uhum. crua, direta, sem frescura, e o Ultraje é uma banda de rock and roll, a pilha dos Stones, assim, com muito humor, né? Eram as Uhum. duas referências da gente. Eu falei, pô, se a gente for falar de palavrão e putaria,
o Camisa e o Traje já falaram. A gente vai ter que dar um passo à frente. Eles já falaram de Filha da Puta, eles já falaram de Silvia Piranha, e a gente tem que fazer uma música buceta, né? Muito bom. E aí isso fez a gente pensar no quê? Eu, pelo menos eu, enquanto letrista, pô, eu não posso ter papas na língua. E como já tínhamos saído do período da ditadura, poderíamos. Ah, mas isso não vai tocar no rádio. Pô, você acha que a gente tá pensando em tocar no rádio? Né? Tá pensando em. Foda-se, né? Então, tinha um papo cabeça quando começou a banda que não engrenava. E tinha essa coisa da boemia e da bebedeira, que era direto e objetivo, que era o que a gente vivia como adolescente, né? Botequim. Pô, minha vida aqui de sábado, cara, tinha um bar aqui perto, aqui na Serra da Cantareira, no pé da Serra, chamado Recreio do Abafa. Era um lugar que você tinha uma estufa assim, e tinha, sei lá, linguiça. 4 linguiças. Você podia chegar lá e falar pro cara, quanto é uma porção de linguiça? R$ 30. Quantas linguiças vem? 3. Aí você falava assim, e quanto é essa linguiça aqui? A linguiça é 5. Eu falei, dá pra você pegar 3 linguiças e cortar? Ele cortava. Aí a porção que custava 30 virava 15. O cara fazia umas batidas incríveis. Sabe uns shampoos assim, tipo aquele tubo de shampoo? A gente pegava aquela merda e ficava bebendo cerveja barata e a gente passava a tarde lá. Eu lembro que ficávamos eu, o Frank e o Rick, que foi essa primeira tentativa de formação. A gente ia pra lá, sei lá, 3 horas da tarde e ficava bebendo. Aí dava umas 7 horas, a gente voltava pra casa, tomava banho e voltava pra lá, que era onde a gente ia. A gente ficava no boteco o tempo todo, a gente era adolescente e tímido pra caralho, não pegava ninguém. A nossa vida era encher a cara. Então as letras falam dessa realidade, cara, de você adolescente querendo tomar coragem para chavecar a mulherada, sendo um sujeito sem muita grana, cujo a diversão é ouvir rock and roll. Saiu o disco novo do Deep Purple, saiu o disco novo do Iron Maiden, saiu o disco do Camisa de Vênus, saiu o disco, sei lá, e você, putz, vai na galeria do rock comprar e se junta no quarto de alguém e tomando cerveja barata e ouvindo aquilo era a adolescência de todo mundo. Eu Bons diria, tempos. pelo menos até os anos 80, cara. As coisas hoje estão diferentes, né? A molecada ouve outras coisas, e beleza. Também não vou ficar aqui criticando, que sempre as coisas de velho. A minha geração cresceu ouvindo rock and roll. Então por um certo lado, eu sou muito feliz de ter essa banda, cara, que dura tanto tempo e que em cada canto que eu chego no Brasil, pode ser que eu não lote o lugar do show, mas pelo menos num botequim ali tem 4, 5 fãs da banda que conhecem de cabo a rabo. Isso vale muito pra mim. Com certeza, né, cara? Ah, não foi bom para você a gente ter a apresentação ali, né? A escrita da Rita Lee, ícone máximo do nosso rock and roll, a voz feminina do rock brasileiro, que tanto depois ela participa do Você Não Sabe Como É Bom Aqui Dentro. Cara, o convite para Rita Lee escrever e participar também do Vocês Não Sabem Como É Bom Aqui Dentro. E como se deu essa participação Na da Rita Lee? verdade, cara, a gente convidou a Rita para participar do primeiro disco, né? A gente foi atrás de um monte de ídolos nossos, alguns toparam, outros não. E hoje em dia você consegue falar até com as pessoas pelo Instagram e tal, mas naquela época é sair cavocando contato, telefone, não tem zap, não tem nada, né? Então geralmente você arruma um assessor e tal. E a gente conseguiu achar os assessores da Rita e mandar o convite para ela participar do primeiro disco. E se eu não me engano, ela estava ensaiando para fazer o Hollywood Rock, cuja atração principal eram os Stones, né? Então a gente falou com ela, mandou material e tal, e ela gentilmente mandou um fax pra gente com aquele texto lá. Eu lembro que a gente estava falando com uma assessora dela, e a gente falou, meu, a gente queria tirar uma foto, conhecer a Rita Lee, mesmo que ela não grave com a gente e tal. E aí a gente marcou uma vez de ir no aeroporto, porque ela ia embarcar para algum lugar, e a, gente, ó, a mulher ligou e falou, corre aqui no aeroporto que ela vai estar em tal hora. E aí a gente foi, a banda toda para tirar foto com ela e tal. Chegamos lá e vimos uma mulher que era ela, né? Cabelo vermelho e tal. Abraçamos ela, pulamos em volta. Era a irmã dela, era a Sara Lee. Sara Lee. Aí a gente abraçou ela, ela falou, bom, agora que vocês já se enganaram, a Rita tá sentada ali, ó. E aí a gente foi lá e tirou foto com a Rita, ela sempre muito gentil. E foi assim que pintou o convite para participar do primeiro disco e ela não pôde, né? Mas ela foi muito gentil, mandou um fax
Você conhecemos ela e tal. A Rita, eu acabei de ler a biografia dela, os 3 livros. É impressionante como a pessoa que você conheceu tá ali, transparente nos livros, né? E ela é essa pessoa mesmo, que se você tiver acesso e falar com ela, vamos, pouco importa que banda é, se é a banda da esquina, se já lançou disco, ela topou e aí acabou gravando depois, mas o contato inicial foi feito assim, Uhum. através de assessores. Eu acho que o único cara que participou de disco nosso, que era nosso amigo, era o Pete Passarel. O Viper estava muito bem nessa época, né? E o Cavalo, como guitarrista, vivia zanzando nos botecos buchichados de São Paulo de rock. Então ele conhecia o Pete, conhecia um monte de gente, né, de bandas de heavy metal, principalmente. Uhum. Então ele que convidou o Pete. O Pete era um amigo do Cavalo. Agora o resto das pessoas eram ídolos nossos que a gente arrumava um contato e convidava, cara, porque a gente queria conhecer as pessoas, né? O Oswaldo Vecchione, eu lembro que eu fui com o Cavalo na casa dele, na Pompeia. Ele tinha 2 esposas, uma delas era a Débora Vecchione, a Débora Carvalho, e nos recebeu gentilmente pra caralho, e pô, falou que ia falar com a gravadora, que eu acho que era a Warner, não sei, pra liberar, né? A gente não sabia direito qual era o trâmite, né? Se você fala com a, Uhum. com a editora, já libera, mas o dono da música pode não liberar. E a gente aproveitou e Sim. convidou ele também para participar, que era uma música que a gente já tocava, né? O Eduardo veio com o Marcelo, e o Marcelo foi essa história que eu falei. E a Rita, cara, foi isso. Todos os convidados que a gente teve, depois que você faz um que tem o Marcelo, o Oswaldo, o Eduardo Araújo e o Pete também, aí o segundo que você convida as pessoas já dá um pouco mais de valor, né? Que teve o Roger, teve o Sérgio Heinz do Terço, e teve o Serginho Petroni do Traje da época. E quando você consegue um, né, aí as pessoas vão. Eu acho, cara, uma coisa que você falou que para mim às vezes é um pouco difícil essa falsa modéstia. Mas eu acho que o nosso trabalho ele é consistente, assim, ele é para ser levado a sério. É um rock and roll meio punk porque ele é meio reto demais, mas ele não é exatamente punk porque na verdade é só rock and roll, né? E eu acho que ele tem alguma coisa de original, talvez na letra, talvez na atitude, não sei, que acabava fazendo as pessoas acharem que valia a pena. Talvez a abordagem das letras mesmo, não sei. O fato é que temos mais de 3 dezenas de convidados, ídolos todos nossos que participaram de gravações. Mas tu sabe que esse lance que tu falaste assim da sonoridade do Velhas, cara, eu não sei se mas aí é muito lance, como música é arte, cada um às vezes tem uma impressão que pode soar diferente. Mas eu acho a guitarra, cara, as guitarras, no caso, da Velhas Virgens, elas têm um quê de heavy metal, mas elas tocam rock and roll. Total. Elas têm aquele peso que a gente sabe que é uma banda de metal, assim, tem aquele. Por isso que eu falei do timbre. Porque tu percebe que é aquele troço meio despojado, meio sujo, mas com uma Eu pegada assim eu que acho que tem remete ao três rock and coisas que roll, cara. explicam isso. O Cavalo e o Caio, nessa época, curtiam muito heavy metal e hard rock. Eu sempre curti. E o nosso produtor, que era o Paulo Anhaia, caralho, ele era um baixista de hard rock e heavy metal, entendeu? E eu acho legal essa referência, porque eu sempre sonhei ter uma banda pesadona mesmo. E eu acho que acabou. Eu era o primeiro baixista e eu sempre toquei baixo muito reto. Eu sempre tive uma noção de que o baixo tem que fazer cama para as guitarras e a bateria tocarem o terror, né? No segundo disco foi o Edu, que é um amigo nosso, que foi tocar, que também tocava reto, mas com palheta. E a partir do terceiro entrou o Tuca, que eu acho que aí sim temos um baixista virtuoso pra caralho e com outras influências já, umas influências mais de funk rock e tal, mas com muito recurso, né? Uhum. Eu acho que aí o baixo talvez tenha ficado mais swingado, eu acho que eu tocava mais reto, eu era mais cama mesmo, mas a banda não perdeu a consistência sonora, ela continuou tendo isso. De disco para disco, às vezes você varia muito, né? Ainda mais, a gente não teve troca de integrantes, mas como eu tocava gaita e cantava e tocava baixo, eu não me preocupava muito em fazer muita filigrana no baixo. Eu tocava reto, fazia cama. Quando a gente passou a ter um baixista
que só cuidava disso, para eu até ser um vocalista mais livre no palco e tal. Eu acho que isso talvez tenha criado uma linguagem um pouco mais rock and roll ainda, talvez. Sim. E tu Talvez sabe que menos metal. falasse dos álbuns, né, que às vezes acaba rolando uma diferença entre um e outro pela fase que o cara tá passando, o modo de compor e tal. E eu acho que Vocês Não Sabem Como É Bom Aqui Dentro, talvez o álbum mais pesado do Velhas, porque, cara, a guitarra do Vocês Não Sabem, pô, Selvagem do Asfalto, Pão com Então, Cerveja, mas pô, veja, já era o segundo disco, a gente estava indo pro estúdio com o mesmo produtor. E queira ou não queira, cara, faz melhor quem já fez. Isso vale para tudo, ah, inclusive para transar. com certeza. Faz melhor quem já fez. Então a gente já estava sabendo um pouco melhor de estúdio, a gente já tinha feito um disco e feito uma turnê com ele. E as músicas que estavam no segundo disco, metade delas, elas já estavam prontas no primeiro. Então, quando Uhum. você grava o primeiro disco, você tem 5 anos para selecionar repertório. Do primeiro para o segundo, você tem 6 meses. Mas a Uhum. gente tinha muita música que tinha sobrado, então, na verdade, o repertório estava mais ou menos fácil. E, por exemplo, uns drinks, não, beijo de Música corpo. sensacional, cara. Beijo de corpo não entrou no primeiro disco, a gente não conseguia chegar num arranjo. E aí, para mim, era AC/DC aquilo, era reto. Bum, 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 e aí a gente chegou e foi a música que a Rita gravou. E eu acho uma das melhores músicas que a gente tem, e ela é reta, é bem AC/DC mesmo. O AC/DC é uma influência poderosa, cara. Eu sempre achei que a gente tinha que tocar reto, batera e baixo e deixar as guitarras fluírem, né? Óbvio que a gente não chega perto das filigranas de Michael e Angus Young, que são dois guitarristas que parecem um só tocando, e, e uma cozinha, que até porque os dois irmãos queriam, não tem vergonha de ficar no fundo, tocando reto, fazendo. Exato. O que o Chuck Berry inventou, o AC/DC levou ao extremo, a simplicidade, a genialidade do simples. Mas essa Uhum. genialidade depende de várias coisas, né? Ela depende de um acerto entre os guitarristas e de uma paciência para ser repetitivo, porque o rock and roll é isso, né? Mas eu acho que a gente tem uma influência muito grande dessa filosofia do AC/DC e não tem É, vergonha de entrar nessa temática de boemia, cara, de bebedeira. Acho que a gente, nesse sentido, a gente é mais afiado até do que algumas músicas do AC/DC, porque em inglês as músicas são muito ambíguas e as nossas não deixam dúvida. Uma música que chama Buceta é Buceta mesmo. Em inglês talvez ela se chamasse outra coisa e pudesse ter uma outra conotação, porque as palavras em inglês elas têm muito mais sentidos, né? Para você uhum. falar inglês, você precisa saber 10 mil palavras. Para falar português, você precisa saber 60 mil. É uma estatística meio maluca, mas funciona. Então, as palavras em português elas são muito específicas. Para você fazer uma letra de rock and roll em português e ela parecer interessante, desafiadora, você precisa sabe, ter um repertório maior de palavras do que em inglês. Em inglês é mais ambíguo. Né? Interessante, né, que tu falasse desse DC, cara, porque eu acho que uma coisa muito forte no som do Velhas Virgens, e que também dá pra gente fazer um paralelo com esse DC, é o refrão. Porque, cara, acho que talvez 90, 95, 99% dos refrões do Velhas é aquele refrão pra gente cantar com o copo lá em cima de cerveja, cheio, pulando, todo mundo junto, cara. E é o que o AC/DC faz com a gente. É só pegar, a gente Então, pega um show de qualquer época, a gente vê a galera no refrão, tá todo mundo pulando e então gritando. E com o é Velhas é a mesma. daí, é daí que vem meu apreço por refrões, cara. As pessoas Cara, às vezes têm essa. vergonha, porque eu acho que um bom refrão ele sintetiza a ideia toda da música, é por isso que você canta. Exato, Então, cara. não Exato. não se envergonhe de fazer um refrão popular que as pessoas cantam. Eu sempre procurei isso, eu sempre procurei, dentro da ideia da música, sintetizar numa frase que as pessoas cantam. Porque se tem uma coisa que eu aprendi em escola de música, e eu fiquei pelo menos uns 8 anos enfiado em escola de música, e acabei me diplomando como músico profissional, né? Eu fiz coral, fiz história da música, fiz saxofone, fiz acordeon, gaita de boca e contrabaixo, claro. E uma coisa que eu sempre primei, cara, você conta a história toda e resume ela no refrão.
Música erudita é para ser vista e ouvida sentado. É ópera. Você senta e fica lá. Nada contra a música erudita. Rock and roll não é isso. Rock and roll tem participação física. Você dança, você chacoalha a cabeça, você canta. Nem todo rock and roll é assim e também é legal, né? Rock progressivo não é assim. Tem um monte de coisa que você fica mais vendo, mais ouvindo, mais curtindo. Mas na minha cabeça, isso é Stones, isso é AC/DC, isso é Creedence Clearwater Revival, o bagulho Kiss. ele converge para o refrão e o refrão é uma síntese de tudo que você falou. E eu não tenho vergonha nenhuma de correr atrás disso. Todas as músicas que a gente fez, eu sempre fui buscar isso, às vezes até criando refrões para guitarra, riffs de guitarra de boca. Tem uma música bem mais para cá, eu não lembro qual é o disco, talvez Balada para Charlie, Todos os Dias a Cerveja Salva a Minha Vida. É. Balada para Charlie Harper, é esse o nome do Harper. disco, não me lembro. É. E, É. e Pau no Meu Cu é isso. Eu fiz a letra e a letra tinha uma melodia. Eu falei, esse é o riff. Esse é o riff. E aí vocês fecham o conceito. O teu refrão é a melodia do riff e ele vai e ele resume a história porque foi dali que saiu tudo. Acho, não sei, acho que isso não faz da gente uma banda do mundo, mas faz a gente eficiente na divulgação dessa estética simples de raiz que é o rock and roll, que tem muitas Sim. ramificações mais complexas e até sinfônicas, mas que partiu disso, partiu do rockabilly dos anos 50, que basicamente era uma música para jovem transar. Exato. Cara, falasse um negócio de refrão, né? A gente pega assim, ó, vamos. Eu digo isso até para os meus amigos, assim, se eu pegar alguém que nunca ouviu Velhas Virgens, nunca ouviu, não conhece a banda e tal, e eu pegar o Abre Essas Pernas ao vivo, colocar uns drinks, desde corpo, muito bem comida, e a minhoca que torcia o rabo, e a pessoa não se empolgar com o refrão, essa pessoa tá morta. Porque não tem como, né, Ou cara? não gosta de É a rock and energia. roll, né? Mas assim, se ouvir desarmada, aliás, isso vale para qualquer um. O Paulinho da Viola chegaram para ele uma vez e falaram assim: Você acha que quem não gosta de samba, bom sujeito não é? Ele falou: não, eu só acho que está perdendo uma coisa muito legal, porque o samba é uma coisa legal, e é mesmo. E eu acho que o rock and roll é a mesma coisa. Então, eu acho que não precisamos nem mostrar Velhas Virgens, Led Zeppelin, o que você quiser. Se você Sim. mostrar para uma pessoa que nunca ouviu rock and roll, esses rocks clássicos, e o cara disser que não sente nada, ele está morto. Porque o rock and roll pode não ser a sua música preferida, você pode nunca ter ouvido, mas ela tem essa força, né? Tem. E eu acho que a gente tem bons riffs, a gente é muito direto. Quando eu comecei a tocar gaita, que aprendi a tocar gaita na Universidade Livre de Música aqui em São Paulo, eu fazia um curso livre, levou uns 8 meses ou 10, e eu aprendi a tocar a gaita diatônica, que é a que o pessoal chama gaita blues, né? Que é no tom da música, então é só você ter um pouquinho de técnica. E eu lembro que eu comecei a fazer riffs ali, saíram muitas coisas ali. E aí, então, isso ajudou também a afunilar essa coisa de ter um centro melódico dentro da música, que vem a ser o refrão às vezes, que é isso, você mostra para a pessoa, ela pode não ter ouvido nunca, mas rapidamente ela vai saber do que se trata, e talvez ela saia até meio cantarolando, né? Sei lá. Exato. Exato. Bom, tu falasse em samba, né? Paulinho da Viola e tal. O lance do Carnavelhas, como é que surgiu? É tudo a ver com a boemia, cara. Eu adorava carnaval por causa das marchinhas. Sim. E era um jeito de ficar bêbado pra cacete, e aí eu bêbado tinha mais chance com as mulheres, apesar de que nunca dei muito certo. Eu sempre tentei. As mulheres não gostam muito de mim, mas tudo bem. Baile de carnaval, ouvindo marchinha, eu achava aquilo incrível, cara. Aquelas letras das marchinhas, simples e diretas e bem-humoradas, elas inspiraram muito o jeito que eu escrevo. E eu sempre gostei de carnaval. Aí tem esse tabu, né? Que roqueiro não gosta de carnaval. Por quê? Tem bebida, tem putaria, é divertido pra caralho. Ficou meio chato quando começou essa história de tocar samba enredo, que era aquela coisa gigante. Até tinha alguns que tinham umas ideias boas, mas era muito longo. E quando entrou o Axé Music, aí é que fudeu tudo. Hoje em dia, cara,
ouvindo o que se toca por aí em outros gêneros, achei até divertido, cara. Acho que tem umas boas sacadas, tem putaria também, tem umas melodias, uns refrões pegajosos. Mas com o passar do tempo você começa a ter uma análise um pouco diferente, né? E a gente gostava de carnaval. O Cavalo também gostava de carnaval. E era um jeito da gente ampliar nossa linguagem musical. E a gente eu comecei a fazer umas marchinhas de bobeira. Na verdade, em 98 ou 97, se eu não me engano, eu fiz Oi, tira a roupa enquanto é tempo, antes que tudo caia. Eu fiz essa marchinha, mostrei para ele. Deixa eu interromper isso e dizer uma coisa que eu li no livro da Rita. Ela diz assim: você está querendo compor? Pega o violão, vai para um canto assim e deixa que os caras trazem para você. Alguém bota no teu ouvido. Eu acho isso foda e acho que é isso mesmo. Eu acho que quase sempre a gente é só um condutor de algo que vem de outra esfera, sabe? A Rita fala isso nos livros dela e eu, ouvindo esse monte de disco que a gente tem, alguns que eu acho muito bons, eu tenho certeza que não fui eu, não. Eu só fui um condutor. E o Carnaveras foi um pouco isso. Veio essa marchinha. Eu lembro que a gente estava no selo de rock da Velas e a gente gravou essa marchinha meio que no intervalo da gravação de alguma coisa e ninguém quis. Os caras da vai misturar carnaval com rock, o pessoal da gravadora não quis. Eu fui lá e catei essas fitas, cortei no meu bolso e levei embora. Acabou o nosso contrato com eles, eu fiquei com essas fitas. Aí um dia a gente foi abrir nossa própria gravadora e aí começamos a fazer as nossas coisas e eu tinha lá a fita pronta, mixada, que foram eles que pagaram, na verdade. Mas eles iam apagar, foda-se. Eu peguei. Eu faço muito isso, viu? Eu vou na casa das pessoas, vejo que tem um monte de vinil jogado lá que os caras não ouvem. Eu fico avaliando. Se eu vejo que o cara não vai ouvir, eu roubo. Roubo, trago pra mim e eu vou ouvir. O nego não liga pro vinil, eu ligo. Pra mim é um prêmio. Então, se eu for na sua casa e eu achar que o negócio tá maltratado ou tá desprezado, eu pego mesmo. Pego, cadê o disco? Sumiu. Tá aqui. Eu ouço. Tá bem cuidado. Na sua casa, eu tenho certeza que isso não acontece, mas eu cheguei a trabalhar em algumas produtoras, eu sou radialista, né? E nessa época se sonorizava com vinil ainda. Ah, bicho, eu olhava lá, vi um monte de disco Led Zeppelin, Slade, o caralho, tudo jogado, tudo. Um por um eu ia levando embora. Trabalhei numa editora uma vez, puta que pariu, editora Nova Cultural. Eles lançavam aquela coleção de MPB em disco, sabe? E tinha acabado a coleção já, e estava tudo num arquivo lá. Mas num arquivo morto, cara, tudo embolorado e o caralho. Puta, meu, acho que eram uns 40 discos. Eu fui levando um por um. Estão todos aqui até hoje. E tem umas músicas ali. Essa passagem do vinil pro CD, perdeu-se muita coisa. Você tinha, sei lá, 50 milhões de discos em vinil que viraram 10 milhões em CD. Então muita coisa se perdeu. E depois do CD para virar virtual, muita coisa também se perdeu. Que você acha só naquele CD ou naquele LP que você tem. Eu tenho todas essas porra aqui, inclusive os CDs, entendeu? Porque é minha vida, música. Talvez mais do que ser músico é ouvir música e colecionar essas porra, né? E aí, cara, Carnavélias, a gente curtia carnaval, a gente resolveu fazer uma trilha sonora pra isso. Puta, deu mais certo do que a gente imaginava. A gente criou um espaço onde a gente podia misturar linguagens. Muita gente torceu o nariz, né? Que, roqueiro que gosta de samba. Tem uma música nossa que a gente fala isso, né? Mauro mesmo eu, né? Meu brother Mauro é do rock e no carnaval ele faz retiro. Mauro dorme ouvindo Pink Floyd enquanto eu saio atrás do trio. Porque eu acho que você não precisa ser xiita, cara. Dá pra você ouvir de tudo, ter preferências. É igual cerveja, cara. A onda da cerveja artesanal apresentou um monte de possibilidades. Pô, beleza. Você tomar cerveja artesanal, é bom que você conheça e precisa ter dinheiro, que é caro. Isso não impede você de tomar uma cerveja comum. Gelou, tá pra dentro. Se eu puder tomar uma Boteco não tem IPA. cerveja artesanal, né? Boteco Então, não tem cerveja eu artesanal. não cresci bebendo isso. Uma London Pride é melhor do que uma Skol? Claro que é. Mas eu não tenho dinheiro para tomar uma noite inteira de London Pride. Exato. Entendeu? É igual fazer churrasco com carne de segunda, com carne de terceira.
Você aprende a tirar o melhor do mais. Fazer churrasco com picanha qualquer um faz. Eu quero ver fazer com matamba. Eu quero ver fazer sabe, com sobra de carne. Bom, é isso, cara. É mais uma. Eu acho que o som das Velhas Virgens e a ida pro, pro Carnavélias tem a ver um pouco com essa filosofia de ser feliz com pouco, de fazer churrasco com o que tem. Eu passei muito tempo da minha vida, cara, fazendo churrasco, puta, sem grana, velho. Então, puta, você arruma o que você puder ali, bife de alcatra, pô, alcatra é bom também. Eu já fiz de coisa mais complicada, de pé de galinha, bebendo. Lembro que teve uma fase, cara, que faltava cerveja Glacial. no carnaval. Então, faltava cerveja no carnaval e a gente foi comprar cerveja para fazer um churrasco e não tinha. Não era nem que a Teve uma gente época não tinha que não tinha dinheiro. em lugar nenhum, né? Era aquelas cervejas que vinham do México, que cerveja que ninguém Não, sabia cara, bem proceder. antes. Eu comprei uma caixa de mouse beer, cara. E mouse beer é doce pra caralho. Você toma É. uma, você toma duas, mas você toma 16. Eu lembro que eu e o Frank, que é esse cara que quase foi o guitarrista primeiro das Velhas Virgens, a gente comprou essa caixa. Quando chegou na oitava cerveja, a gente já tava com o cu doce, ninguém aguentava ver. Aí a gente começou a misturar com cachaça. Meu Jesus. Puta, foi um porra do caralho, vomitão pra cacete. Então, assim, a minha vida, cara, pô, chegava sábado, a gente falava assim, velho, não temos dinheiro pra beber. Onde a gente vai beber de graça? Puta, tem um casamento. De quem? Ah, a prima não sei de quem. Você ia de penetra. Ah, Pra beber de graça, cara. Eu lembro que uma sim. vez, bicho, eu tava na casa do Lips, a gente sem um tostão. O que a gente vai fazer da vida, cara? Ele falou, tem uma festa de professoras. Eu falei, como assim uma festa de professora? Tem uma escola de criança aqui, as professoras vão fazer um churrasco. E eu propus para ela que você vai lá, a gente vai lá cuidar do churrasco e fazer uns drinks. Falei, bom, vamos embora. A veiarada lá toda e a gente vai cuidando do churrasco, só tinha nós de homem. E fazendo caipirinha e tal, para beber de graça. A gente se ensaiava na Praça Nossa Senhora Aparecida, que é em Guarulhos aqui, né? Na casa do Lips. Sempre duro, sempre duro. E tinha um supermercado na esquina. Um dia o cara do supermercado foi lá, bateu no nosso ensaio e falou assim: pô, ou se vocês ensaiarem aqui, vocês não querem ensaiar na frente do supermercado? É aniversário da gente e tal, a gente dá uma carne e cerveja para vocês. Aí eles deram 10 quilos de carne e uma caixa de cerveja. E fomos lá, Pô, nós tocar, né? Na frente do. E aí acabamos de tocar ali e fomos para lá fazer churrasco. Então, acho que, assim, de certa forma, o que as pessoas recebem no disco e nas músicas é um retrato dessa vida que a gente tinha mesmo. Que eu acho que é a maioria da vida da molecada, pelo menos da nossa idade, onde que curtia rock and roll. Chegava fim de semana, não tinha dinheiro para nada, fazia uma vaquinha para tentar fazer um churras, para tentar. Ou ir a pé para uma festa que não conhecia ninguém, e ele tinha dinheiro para condução ou não tinha, voltava a pé, eu ficava lá. Era essa a nossa vida de adolescente, né? sim. E de certa forma eu acho que as letras da gente, se não diretamente, indiretamente elas remetem a isso e as pessoas se sentem representadas por isso. É filosofia de botequim da esquina. Tu falasse da grana, de não ter grana para beber, eu lembrei agora assim de um clássico, assim, que tinha uma turma de amigos e a gente tinha um baile de carnaval na cidade lá, e pô, já tinha que pagar a entrada do baile, que não era barato. E a bebida lá dentro, cerveja, Cara, caro, a gente não tinha grana. O que, que a gente fez? Tinha um boteco mesmo, na frente do baile lá. O que, que a gente fez? Foi lá tomar martelinho. Cada um tomou 3, 4 martelinhos de cachaça, já entrou pronto pro baile, entendeu? é Então a que, gente já é entrava que nesse isso é uma esquema. merda, cara. Porque você sem dinheiro, é que nem um show do AC/DC que eu fui aqui no Pacaembu. Aqui em São Paulo é proibido bebida no estádio, né? Ainda. Aqui no Todo Rio Grande lugar do Sul. pode. Aqui é proibido. Se for Copa do Mundo e for gringo, pode. A gente não pode, né? Beleza, nós somos tudo bandido. É. Aí eu fui nesse show do AC/DC e por ser no Pacaembu, não podia vender bebida. Cara, eu já tentei pra caralho ser maconheiro, mas eu gosto de bebida. Eu até fumo, mas eu gosto de bebida. Então a gente chegou muito cedo lá, fizemos o que você falou. Fomos pro boteco na frente, bebemos, e entramos 2 horas antes. Pô, quando a hora do show já tinha passado a bebida. Aí eu falei, vamos fumar essa merda, essa maconha pra ver se dá uma loucura. Mas dá uma loucura, mas é diferente. Quem gosta de beber, né? É, Aí, velho, é. eu lembro de.
ter fumado, sei lá, um baseado inteiro. Coisa rara na minha vida, eu dou uns peguinhos. Vimos o show, foi do caralho. Saí de lá, falei, essa merda, nem bateu, né? Eu entrei no carro, sentei no carro, e a hora que eu olhei, os pedais estavam aqui, ó. O acelerador estava aqui, eu tava chapado, Muito né? bom. Eu olhava e falava, Sim. caralho, como é que eu vou dirigir? Aí eu ficava botando a perna assim, ó. A perna. Porque o negócio, eu tava vendo as coisas aqui, cara. Tava loucaço. Mas não é o tipo de loucura que eu gosto de bebida, né? Eu fico louco, posso até desmaiar. Aliás, nesse show do AC/DC no Pacaembu, o Lips chapou de um jeito tal que ele apagou o show inteiro. Puta E a merda. gente fez uma roda em torno dele, pra ele não ser pisoteado, tava lotado. Então, assim, antes de começar o show, você ouvia a PA tocando rock and roll, a gente em volta dele, uns 5, 6 caras, pra ninguém pisotear, e o ronco de. Muito bom, cara. Os caras falavam, o que, que é isso? É um urso. Eu falei, não, é o Lips que está aqui desmaiado. E ele não viu o show. Eu também não vi o show do Van Halen em 80 ou 79 aqui no ginásio do Ibirapuera. Foi o primeiro show grande que eu fui na vida. E a gente foi de metrô e tal. Eu tomei uma garrafa de conhaque antes do show e eu ouvi o show, mas meu olho não abria. Eu lembro de ter visto uns Tem, relances da Patrulha do Espaço que abriu o show. E eu lembro de uns flashes assim do David Lee Roth com a bunda de fora. E o som, mas meu, uma garrafa de conhaque. Eu já fiz muita cagada com essa história de bebida e perdi shows. eu E não tenho alguns foi só quando eu era amigos moleque. nessa vibe aí, Uma né? vez a gente Nessa foi vibe. tocar em Brasília. Pô, já tínhamos lançado vários discos, acho que nos anos 2000 e pouco, né? E a gente ia tocar no autódromo lá de Brasília, era um puta festival, a gente tocava no sábado, e na sexta quem tocava era o Steppenwolf. Pedimos para ir antes, para o contratante, para a gente assistir o Steppenwolf. Chegamos lá na sexta, né? Sexta-noite era o show do Steppenwolf e sábado era o nosso. Eu fui pra piscina, tomei uns 40 copos de caipirinha, apaguei, não vi o show, acordei 4 horas da manhã. As pessoas veem o que você bebe, mas não vê o estômago que você leva. Exatamente, né, cara? Rock and roll, rock and roll total. Paulão, cara, eu tinha 300 mil perguntas para te fazer, cara, mas aí vai ficar, cara, muito cansativo. Quem sabe mais pra Mas aí frente a eu gente. falo demais, né? Desculpe. Não, cara. É É que, que o papo cara, é sempre tá bom. bom. O papo tá bom. Exatamente. Eu tô me sentindo num bar, tomando uma contigo aqui Eu pra, só pra não gente. tô tomando porque com 58 anos, você eu deixo pra fazer no fim de semana, tem show e o caralho, Tá porque eu certo. quero continuar bebendo até os 90. Esse é meu projeto. E Sim, já fiquei com o fígado baleado uma época que tive que parar de beber, e isso é muito foda, porque eu sinto muita falta. Gosto sim. do folclore, do lúdico da bebida. Então eu evito beber durante a semana, assim, entendeu? Eu Tá certo. solto o bagulho de quinta ou sexta em diante, sexta, sábado, fim de semana eu toco terror, porque é assim, uma hora ou outra a conta chega. Eu estou ótimo de É, saúde e quero continuar ótimo de saúde. cara, mas eu tenho que te fazer três perguntas, cara. A primeira é sobre a história da Rita Lee envolvendo a tequila. Porque diz que a Rita Lee conheceu tequila com as velhas virgens e depois não largou mais. Eu queria que tu contasse essa história pra gente. Cara, foi assim que se apresentou para mim, porque quando a gente chegou no segundo disco, a gente estava gravando num estúdio lá na Indianópolis, que é perto do aeroporto. E a gente já tinha mudado de estúdio umas vezes e o fato é que estava acabando a gravação e a gente estava sem dinheiro nenhum, nenhum. E a Rita, eu estava atrás dela, ela tinha mudado de endereço de telefone, os assessores não davam retorno. E essa época eu estava, o nosso baixista era o Eduardo e a gente estava muito de parceria. Né? Nessa época era o Batman e o Robin, eu e ele. Eu tinha acabado de separar o casamento e a gente via pela noite. E aí, numa dessas idas pela noite, ele encontrou o Beto Lino num boteco. E ficou amigo do Beto, pegou um contato dele, chegou para mim e falou: Ó, não tem o telefone da Rita, mas tem o do Beto, liga pro Beto, vê se ele faz a ponte. A gente já tinha que ter acabado a gravação, já tinha estourado o orçamento, tava uma cagada. A gente estava na Velas ainda, gravando, que era o segundo disco, depois a gente comprou o disco da Velas. O diretor artístico era o Sérgio Reis do Terço. Ele pegando nosso pé. Porra, bicho, estourou o orçamento.
Assim, a gente tinha uns 2, 3 dias, aí eu liguei pro Beto Lee, era uma segunda-feira, na esperança dele dar uma luz aí como é que eu falava com a mãe dele. Atendeu uma voz feminina, que era da Rita, eu falei, por favor, Beto, ele não tá. Quem é, Rita? Então, Rita, é você mesmo, Paulão, Velhas Virgens, lembra de você quase participou do primeiro disco, você mandou um file, ela não lembrava de porra nenhuma. Aí eu falei, pô, Rita, queremos muito que você participe e tal. Ela falou, olha, eu tô muito ocupado agora, me liga amanhã esse horário, se eu não estiver fazendo nada, eu vou, e desligou. Eu pensei que eu nunca mais ia falar com a Rita, que eu tinha me fudido. Outro dia eu liguei, ela falou que ia, e aí vai começar a história da tequila. Eu fui buscar ela, eu sou o motorista das celebridades. Fui buscar ela com o meu Fiat 147, parei lá na frente. Ela desceu com o cachorrinho dela, eu já contei isso muitas vezes, um cachorrinho branco. O Beto ali sentou na frente. Ela falou, olha, meu cachorrinho não tem pulga, não se preocupe. Eu falei, o seu cachorrinho eu tenho certeza, o banco do meu carro eu não posso garantir. E aí eu tô andando pela cidade com a Rita no retrovisor, cara. O que você conversa com a Rita Lee, velho? Aí comecei a contar uma história que eu tinha me casado, eu já tinha me separado nessa época. Eu me casei e a minha lua de mel foi em Cancún, que foi onde eu aprendi a tomar tequila. Porque nos anos de 96, 97, você não achava tequila em qualquer boteco do Brasil, não. E eu tinha tomado muita tequila lá no México. Aliás, eu vou te dizer que foi a única semana que aquele casamento deu certo, foi lá, depois fudeu. Aí, cara, eu comecei a falar dessa história, falei de tequila pra ela, ela falou, meu, nunca tomei tequila. Como é que pode a Rita Lee não ter feito alguma coisa, né, cara? Aí a gente Exatamente. chegou a gente chegou no estúdio, ela foi ouvir as músicas, eu peguei o cartão de crédito do técnico de som emprestado, porque ele estava sem dinheiro, comprei 2 garrafas de tequila, e aí a gente ficou ali naquele ritual, né? Limãozinho, salzinho, tequila, limãozinho, salzinho, tequila, eu até brinco, que a gente ficou com o bigode branco de sal e as pessoas acham que é pó, que a gente cheirou. E foi tequila mesmo, e ela ficou louca pra caralho. Ela disse que não podia gravar Abre Essas Pernas, porque ela era uma senhora, e Abre Essas Pernas foi composto em dueto para ela gravar. Ela escolheu o Beijo de Corpo, gravou lá, você ouve a voz dela, tem umas vozes que ela fala, cara, ela tava louca. E ela nunca tinha tomado tequila, cara. Ela ficou louca pra caralho. Outro dia eu descobri quem é que apareceu com baseado lá depois, foi o Neto que apareceu, com quem eu gravei um disco do Coelho de Alice, é o Batera, Neto Botelho. Não, não é Neto Botelho, esqueci o sobrenome dele. Mas é o Neto, puta batera. E o Fabinho. E o Neto apareceu com baseado, ela fumou e tal. E dali a pouco tocou o celular dela, e era o Roberto de Carvalho. O Roberto cuidava muito dela, né? Porque ela tinha essa dependência, ela tinha esse problema com drogas e com álcool. Ela foi pro banheiro e começou a lavar a cara. Eu falei, pô, Ita, o que aconteceu? Ela falou, não, o Roberto tá vindo me buscar. Eu falei, mas tudo bem, manda ele entrar, a gente conversa com ele, né? Somos todos fãs do Roberto também. Ela falou, não, ele não pode me ver nessa situação, que ela tava muito louca. E aí ela saiu, entrou no carro, fez assim, ó, e foi embora. Ele não entrou. E desse dia em diante, 2 coisas aconteceram. A Rita começou a andar com uma garrafinha de tequila na bolsa e o Roberto nunca mais falou com a gente. Essa é a verdade. Assim, a gente também não encontrou o Roberto de Carvalho, ele não é esse censor todo. É que fica engraçado dizer que ele nunca mais falou com a gente por causa disso, né? A gente encontrou com eles uma vez num show em Curitiba. A gente estava tocando em Curitiba, só que ele tocava 2 horas da manhã num bar e eles estavam tocando no teatro. E eu lembro de ter ido lá, trocado ideia com o Beto, o Fabinho, que é esse cara que fez o Coelho de Alice, que, como guitarrista, produziu discos nossos também, que foi quem prestou esse cartão de crédito para comprar tequila. Ele era técnico de som da Rita nessa época, e aí a gente trocou uma ideia com o Roberto, com ela, super de boa, super tranquilo. Nossa, puta, que casal incrível. E se tem uma pessoa que iluminou esse planeta e esse país aqui com o talento dela, e a gentileza e a humildade, Rita Lee. Foda, muito foda. Outra pergunta para te falar, a velha está beirando os 40 anos, mas os 30 foram comemorados ao vivo num local bastante peculiar, né? Eu queria dizer de onde é que História, surgiu a puteiro. ideia, num puteiro, Love Story, São Paulo. Onde é que surgiu a ideia de gravar num Pô, puteiro, cara? mas não parece óbvio isso, cara? Parece, mas é que é Não, tão óbvio que a gente fica se então, o perguntando por óbvio, quê. o problema do óbvio é você ter coragem de fazer, Exato, exato. entendeu? Porque o Metallica gravar num estádio, ou o U2 gravar no Alasca, ou o outro gravar num navio, o outro gravar num submarino,
Submarino é foda. Cada um grava o que quiser, né, cara? Sim. A gente. Pô, bicho, eu frequentei o Love Story pra caralho, a gente fala de puteiro pra caralho, de puta, de bebedeira, de boemia. Voltando ao AC/DC, se você pegar alguns vídeos do Bon Scott dos anos 70, você vai ver um monte de vídeo gravado em boate. Porque naquela época, e aqui no Brasil também, você não tinha. Ou você tocava em teatro, ou você tocava em boate. Boate mesmo, aquela luta de boate, não. Barra puteiro. Depois você, nos anos 80, você começou a ter danceteria aqui no Brasil. E aí tem casas noturnas, bares para isso, foi depois. Então, você pegava boate e tocava na boate, cara. Rock and roll, puta, bebida, fazia tudo sentido. E a gente tinha um visual ali dentro do Love Story, muito fácil de controlar, um lugar relativamente pequeno, tinha 300 pessoas, que não precisava de mais que isso. A gente conseguiu ter um cenário natural Ficou bacana pra e caramba. um clima muito bom, né? Você controla a qualidade do áudio e controla o espaço. Digão participou dessa gravação com a gente dos Raimundos. E, putz, meu, vira um negócio assim meio, pô, vocês são foda, olha como é que vocês fazem isso, mas né, a gente poderia ter feito numa praça aqui na Zona Norte, que é de onde a gente é de São Paulo, mas nosso repertório numa praça pública talvez fosse criar muito problema. Ia ter muita gente cantando e muita gente enchendo o saco. Ali. Então, é uma coisa de você adequar quem você é. Olha que negócio. Tem um aforismo histórico que é conhece-te a ti mesmo. Né? Se você se conhece, você. A gente sabe o nosso tamanho, o nosso limite, conhece-te a ti mesmo. A gente estava no lugar certo, na hora certa. E funcionou pra caralho. E só aumentou essa empatia que a gente tem de sinceridade com a galera que gosta da gente e até com quem não gosta, mas respeita. Sim. E para gravar lá, Paulão, como é que funcionou assim? Foi tranquilo A gente fez negociar uma com o parceria pessoal? com os donos da casa, eles gostaram muito da ideia, porque é um lugar icônico de São Paulo, mas sempre também sob muito preconceito, né? E quando você pega uma banda de rock que caga para essa história, de certa forma, um passa o pano pro outro, né? O puteiro passa o pano para a banda que fala putaria e a gente passa o pano pro puteiro, porque são É coisas um da vida casamento. que a gente se olha e não sabe se vai ou se fica, né? Exato. Casamento, né, cara? Cara, para encerrar, uma pergunta que talvez também tu já tenha respondido muito, mas eu tenho que te fazer porque que a gente está falando de Velhas Virgens, está falando de uma banda que não se esconde, né, para falar o que quer falar. Cara, como é que tu vê esse atual cenário do rock nacional que tá naquela vibe do politicamente correto, que qualquer coisa que a gente fale um pouquinho fora de lugar, a gente é acusado de machista, é acusado Não é só de o rock, não é só o rock, é a mas sociedade. E é a não é só o sociedade. Brasil, é o mundo. Vivemos um Sim, mas momento eu acho de que encaretamento geral, né? sim, mas o rock é aquele estilo que veio para chutar a porta e não tá nem aí para regra nenhuma. É E a por isso que o gente, rock de sumiu, certa é por isso que o forma, rock sumiu da mídia, é, cara, porque ele perdeu essa atitude libertária. Sabe quem é, exato, sabe quem é que chuta a porta hoje? Essa galera do humor, do stand-up. Esses exato, caras cara. que estão à porta. Esses caras, eles zoam a esquerda, a direita, o centro, foda-se, e estão sendo processados todo o tempo por isso. A gente está até fazendo uma série de releituras de músicas nossas com humoristas. A gente já fez uma com o Eros Prado, que O foi o Eros, Samba pô, Urpina, Eros, e estamos para pô, sair mais uma com o Rodrigo Cáceres, que é o cara que faz os Zacarias lá dos Trapalhões, e o Faustão, e um monte de gente. Gravamos uns drinks com ele semana passada, não saiu ainda. E ficou uma versão legal pra caralho, ficou uma versão meio industrial, meio Marilyn Manson, assim. E ele cantou pra caralho, porque ele é batera, ele já cantou em banda. Eu encontrei com ele, troquei ideia com ele, ele fazendo cover do Stone Temple Pilots. Então, esses caras são os caras pica para quem a gente tem que tirar o chapéu hoje. O rock and roll tem muita banda legal e muita banda com atitude, mas está no underground, porque o rock and roll está no underground. sim, Quem do rock and roll está por cima? O mainstream. Então, você tem rock and roll onde? Você tem rock and roll num estádio, ou você tem rock and roll no boteco mais pequenininho da esquina. A minha leitura é que o rock and roll tá no underground e é onde ele tem que estar para se recarregar, para achar sua cara de novo e para voltar a ser o estilo revolucionário que mudou o mundo.
Com certeza. Não venha me comparar rock and roll com esse funk ou com esse trap que está rolando aí, porque o rock and roll criou bases para uma mudança social que permite que esses estilos estejam aí hoje, apesar do rock and roll também ter encaretado, mas foi nos anos 60 que esse questionamento, que a contracultura mudou essa leitura. Essa importância social o rock and roll não vai perder. O problema é que ele foi ficando pesado que nem um dinossauro gordo, né? E aí não consegue mais manobrar, e está com muita grana e muita fama, e blá, 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 e se afasta do real, né? Eu acho que isso é cíclico, eu acho que o rock and roll volta com muita força muito em breve, mas tenho que dizer para você que ele não volta para mim porque ele nunca foi. Eu vivo, fumo, bebo, respiro rock and roll, isso é minha vida. Como já diria Oswaldo Vecchione, né? Minha vida é o rock and roll. Pra gente encerrar, Paulão, uma pergunta dividida em duas, que eu lembrei agora aqui que eu ia te fazer e acabei passando. A ideia de regravar Deslizes do Fagner, né, que é um dos maiores sucessos do Fagner, daquele jeito que ele gravou, e os planos do Veras para esse futuro próximo aí, o que a gente tem de shows, o que a gente tem pensando já daqui a 2 anos, nos 40 anos da banda, o que a gente pode esperar do Velhas Virgens? Bom, a gente, com essa história de regravações, elas começaram quando a gente conheceu o Benito de Paula e ele fez um piano, uma música nossa. Do mesmo jeito que eu sou um roqueiro dedicado, eu não tenho preconceito de ouvir outros tipos de música. Eu passei a minha adolescência ouvindo música brega, vendo programa de televisão, Barros de Alencar e Chacrinha e Clube do cara Bolinha. é, é Darcio Campos e o diabo. É, Carlos Imperial, era só para ver as gostosas e bater a punheta. É. E sempre fui fã do Benito de Paula, cara. Principalmente por causa dos refrões. E umas histórias boas de tristeza, de perder a mulher, o caralho, fodido, sou muito fã do cara. Aí conseguimos esse contato e ele gravou um piano pra gente numa versão de A Última Partida de Bilhar. Aí fomos num show dele, bate papo com ele no camarim e falei, puta, Benito, a gente tava querendo fazer uma versão de Retalhos de Cetim, né? Ele falou, blues ninguém nunca fez, pode fazer. E o Cavalo fez um arranjo incrível. Essa música virou uma das 3 músicas mais ouvidas nas plataformas da gente. E a gente chegou à conclusão que isso podia ser uma coisa legal para a gente de se divertir, de fazer releituras de músicas de outros gêneros mais populares, até música de corno mesmo, e que isso ia ser um desafio interessante. A gente fez algumas releituras, né? O Deslizes é uma delas. Eu lembro que durante a pandemia, uma vez eu estava de ressaca e estava caminhando aqui no condomínio, zoado de ressaca, e estava ouvindo o Fagner cantar e chorando pra caralho, porque eu fico sentimental demais quando eu tô de ressaca. Eu olhei pro céu e falei, Jesus Cristo, me dá a chance de um dia gravar essa música, cara. Porra, meu, olha como o cara é bom. Jesus Cristo é um roqueiro fodido. Ele deu essa chance e a gente fez um arranjo muito legal. Ele mistura um pouco de Scorpions com hard rock, né? E ficou do caralho. Eu canto com muito tesão, porque eu adoro esse tipo de interpretação. Fizemos outras leituras, tem 2 inéditas. Tem uma que é uma versão de Balança Povo, que é uma música do Martinho da Vila, que a gente fez uma mistura meio eletrônica com o som do U2, cara. E quem canta é o The Edge. Eu esqueço o nome dessa música. Ficou do caralho. Balança, povo, que uma noite não é nada. Esse sambinha é da madrugada. Balança, povo, que uma noite não é nada é muito rock and roll, me desculpe. É Martinho da Vila, que é outro gênio. E a gente fez uma releitura de um som do João Nogueira, que chama-se Espelho, que é um poema fudido que ele fez pro pai dele, né? Nascido no subúrbio nos melhores dias, com votos da família de vida feliz. Sonhar e pilotar um pássaro de aço. Puta música do caralho, o Cavalo fez um arranjo Pink Floyd, cara. Que cada vez que eu ouço isso não saiu ainda, né? Nem essa música do Martinho. Então, respondendo sua pergunta sobre futuro, a gente tem que lançar um EP ou mais essas músicas. A gente está fazendo esse trabalho de releituras que está sendo muito divertido com os humoristas, porque você pega gente que não necessariamente está acostumada a cantar, mas que tem uma ligação com a gente por causa do humor, e a gente tem a chance de fazer releituras dos sons que a gente já gravou e botar de um outro jeito. E isso é muito legal.
Hoje em dia você não precisa mais lançar LPs, isso é uma merda. Isso eu acho que foi a grande perda dessa modificação para o streaming. Você não lança mais trabalhos fechados, como um livro, como um disco contando uma história com começo, meio e fim, com 8, 10 músicas. Porque se você lançar, só vai tocar uma e você vai perder as outras. Então, operacionalmente, desculpe, engasguei. Operacionalmente, para funcionar nessa nova linguagem, funciona mais você lançando uma música de cada vez, né? Você lança, dá uns 2 meses, lança mais uma. A gente precisa mudar a nossa turnê, o que implica na gente lançar pelo menos umas 2 ou 3 músicas sob um conceito que vai implicar num visual, que vai implicar numa mudança da turnê, que a gente vai trocar provavelmente o set e voltar com algumas que a gente não faz. Siririca Baby a gente não toca faz tempo. Madruganimento, tem umas músicas clássicas que a gente tirou do repertório que a gente vai voltar, introduzir 2 ou 3 músicas novas, talvez criando um personagem, um visual e um conceito gráfico. Isso vai sair até o meio do ano, né? Até, sei lá, até o aniversário da gente, que é outubro. E quando a gente fizer 40 anos, cara, eu não sei o que fazer. A gente teve conversando aí o Cavalo, a gente tinha um sonho de ir para Califórnia gravar um disco lá. Não precisaríamos ir para Califórnia, a gente vai para se divertir, né? E o nosso produtor, um dos produtores, né? A gente teve basicamente 3 produtores na nossa história. O Fábio Haddad, que era técnico nos primeiros 2 discos do Paul Anhaier, que foi produtor dos primeiros 2 discos, depois produziu outros também. E o Gabriel Fernandes, que produziu esse, que é o Bar Me Chama, que foi o que nos levou a ser finalistas do Grammy, né? O Gabriel Fernandes, por conta dessa indicação para o Grammy, ele conseguiu um jeito de tirar o cartão, o Green Card, né? E ele está trabalhando lá em Los Angeles, né? Ele já falou, vem para cá, vamos gravar aqui. Então, assim, seria meio que um sonho ir para Meca, porque todo mundo, o rock and roll é de muitas partes do mundo, mas tudo converge para Califórnia, né? E só da gente ir para lá, a gente pode gravar tudo aqui, a gente finge que gravou lá, só para a gente encher a cara lá. É um sonho, é um sonho. Seria do caralho comemorar dessa forma. Temos turnê esse Espero ano? ter saúde para continuar fazendo isso por mais tempo. Ao mesmo tempo que a gente vai estar fazendo 40 anos, eu vou estar fazendo 60. Repito, estou muito bem de saúde, tenho cuidado da minha saúde para continuar bebendo. Então, assim, tem um monte de possibilidades, de planos. Nenhuma megalomania de nos tornar uma febre mundial, nada. Continuar fazendo o que a gente faz, fazendo sentido para as pessoas que respeitam a nossa liberdade e nossa atitude, e ter uma comunhão com eles e nos divertirmos, cara, porque sabe aquela história do copo meio cheio, meio vazio? O nosso copo tá meio cheio de cerveja, nunca teve meio vazio. Com certeza. E tu falasse de se divertir, cara, se o rock and roll não divertir, eu acho que deixa de ser rock and roll, né? Ele perde a essência do Foi, rock and roll, que é a diversão. foi inventado para isso. Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui, que minha filha já tinha que ter ido dormir. Falei, escute, 9h15, cama, agora. Caralho, Tá certo. amanhã, Que bicho, idade tem tua 6 da filha? manhã, eu tô em pé para levar ela para escola, meu. Que idade tem tua filha? 13. A minha tem 13 também. A minha vai dormir ali pelas 10, 10 e Fala pouco. aí. É, Ela tava na rede ouvindo música aqui. sensacional. A minha também, cara. A minha é ali pelas 10, 10 e pouca, ela vai dormir também. Paulão, cara, a gente tinha, cara, sei lá, pauta aqui pra gente ficar 3 horas conversando, mas eu não tenho como ficar te prendendo aqui, 9h15 falar, se eu já tinha te prometido 45 minutos, 1 hora, já estamos uma Os hora e 15 falando. acréscimos estão ficando maiores que o jogo, hein? Exato, exato. Te agradecer, cara, por ter aceitado o convite, a gente conversar, o papo rolou bom demais, cara, uma das lives mais legais que eu tive o prazer de fazer, e olha que eu já falei com mais de quase 300 pessoas por aqui, e tinha esse desejo de te entrevistar, que é uma das bandas que eu mais gosto, cara, que eu mais curto dentro do rock nacional. Dizer que, cara, espero
que na próxima vinda a Porto Alegre eu possa, porque todas as vezes que o Velha Virgem esteve em Porto Alegre eu não consegui ir, sempre tinha alguma coisa que impedia, que dava errado. Eu espero que na próxima vez a gente possa se encontrar, de repente tomar uma cerveja junto, Pô, brindar espero que sim, cara. e celebrar Estamos o com momento. saudade de Porto Alegre, gravamos um DVD aí, né? Temos muitos amigos aí. Quando não havia toda essa comunicação virtual, a maioria das pessoas que ouviam nosso som achava que a gente era gaúcho. Toda vez que você faz um som meio de cachaça, as pessoas acham que você é gaúcho, que eu fico lisonjeado. A gente é aqui de São Paulo, mas temos muitos amigos aí em Porto Alegre, considero você um deles. Espero que a gente vá em breve para aí e espero que a gente tenha essa oportunidade mesmo de trocar ideia e tomar uma cerveja, que é a bebida do encontro e faz a vida valer a pena. Obrigado pelo espaço. Foi muito bom também, porque às vezes você faz esse tipo de entrevista no final do dia, e é o que eu te falei agora, eu levanto 6 da manhã para levar minha filha na escola, quando dá essa hora você já está bodeando. E às vezes você fica assim, porra, bicho. E, porra, foi um puta papo bom pra caralho, cara. Adorei, me reenergizou em relação Pô, a uma cara, que opção bom. de tempo, de temas do rock and roll da banda e agradeço a você, foi ótimo, mesmo. Obrigado. Aproveitar aqui para mandar um abraço para a Aline, que ela disse que não ia perder, eu não reparei se ela entrou. A Aline, fotógrafa, Então, Aline eu Jekyll. peço desculpa para todo mundo que mandou recado. Eu vi alguns aqui, vi o Calazans, vi alguns amigos meus, mas é que, assim, quando eu estou fazendo esse tipo de coisa, eu procuro me concentrar na conversa mesmo e as Eu, pessoas pedem para mandar abraço, e às vezes eu falo, peço desculpas. O Maurício Abrão, tamo junto, Paulão, o Will Kotso, abraço também. E todo mundo aí que ouviu o papo e curtiu, que eu não estou mandando abraço, mas desculpa, os neurônios não conseguem fazer tanta coisa. Raul Schultz acabou de entrar, nós estamos fechando, Raul. é, um pouquinho Bruno tarde. Sanches. Eu tenho dificuldade, cara. Eu foco, acho que o papo foi legal e te agradeço por isso. Já dizia o Raul, vai e faz o que queres. Para beber eu prefiro cerveja. E para comer, eu prefiro mulheres ou churrasco. Muito bom. Grande Desculpa, abraço, Paulão. Abraço, obrigado. Fiquem com Deus, Valeu, saúde. cara. Grande abraço, boa noite a todo mundo aí. Nós Valeu. todos, tchau.